E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu tenho a missão de explicar para você, de forma simples, como funciona a marca mínima viável, uma metodologia para construir um posicionamento poderoso para pequenos, médios e grandes negócios, familiares e de donos, uma metodologia construída para pensar em empresas brasileiras, para o nosso mercado. Eu espero que com isso você entenda que existem diferenças brutais entre construir um posicionamento para uma marca regional, uma marca brasileira, e um perfil de negócio familiar e gigantes globais, que têm uma outra estrutura de negócio e uma outra dinâmica. Meu objetivo é te trazer alguns insights bem legais, para que você possa entender de uma vez por todas uma forma rápida e simples de construir um posicionamento assertivo. E aí você passar a ter um storytelling mais atrativo, uma personalidade mais sedutora e conseguir conquistar uma fatia do mercado que talvez hoje você tenha dificuldade de entrar. O legal é ver como a marca mínima viável consegue virar a chave para perfis diferentes de negócios, em estágios diferentes de desenvolvimento e para mercados diferentes. Vou contar para vocês duas histórias rapidinhas, né, só para tangibilizar como que esse processo é realizado. A primeira delas é a da The Protect, que é uma marca que tem produtos para você cuidar dos seus tênis, né? Ela está ali inserida nesse mercado, nessa cultura sneakerhead e navega em um espaço com gigantes globais como a Nike, a Adidas, outras gigantes brasileiras como a própria Authentic Fit, enfim. Ela era uma marca preterida pelo público dela, né? As pessoas escolhiam vários outros produtos para fazer isso, às vezes até algumas misturas caseiras, ao invés de comprar os produtos da The Protect. Mas o Thiago, que é o fundador da The Protect, tinha muita confiança no projeto dele. E ele entendia que precisava fazer esse ajuste para conseguir realmente se conectar com o público da marca. Então, passando pelo processo da marca mínima viável, a gente conseguiu virar a chave rapidinho, né, do projeto dele. Você vai ver algumas imagens do projeto e o depoimento do Thiago enquanto eu falo aqui com você, mas o mais interessante é que em pouco tempo ele virou a chave e ele passou de um patinho feio a uma marca relevante e principalmente uma marca que tinha conexão com o público do mercado. Isso levou ele, por exemplo, a fazer parcerias com a Adidas e ele conseguir realizar o sonho dele, que era, ao final desse projeto, ao final do período de um ano, conseguir vender a empresa dele, e foi o que ele fez, inclusive por um preço 30% acima daquilo que ele esperava. A segunda história envolve um gigante do varejo brasileiro, que é o Marte Minas. É uma empresa familiar, mas muito grande. Eles queriam lançar uma nova marca financeira, né, para os cartões de crédito deles. Uma marca que nem nome tinha. Então a gente usou a mesma metodologia para rapidamente conseguir construir, posicionar, até mesmo definir um nome e entrar no mercado, porque o prazo deles realmente era curto. Construímos a alvo e o nome em português e todos os detalhes em torno da marca tem muito a ver com o que é o perfil da persona da marca. Entendendo isso, a gente construiu uma personalidade, um storytelling que se aproximasse dessas pessoas, que são, enfim, famílias do interior do Brasil. Com isso, com esse projeto que foi rapidamente colocado e as imagens você está vendo aqui também do projeto, bem como o depoimento da Ana, que é gerente de marketing lá do Marte Minas, eles conseguiram inserir a marca e ter no lançamento dela uma adesão 12% superior àquela que eles projetaram quando a gente começou o trabalho. Eu estou contando essas histórias para mostrar para vocês que uma metodologia apropriada para o nosso mercado traz resultados impactantes. Além dos dois, eu poderia contar a história de quase uma centena de empresas que a gente já ajudou ao longo de quase uma década, né? Agora, vamos ao que te trouxe aqui hoje, que é explicar o que é o conceito da marca mínima viável. E a gente faz isso, como eu disse, em um período de um mês, porque a gente olha para um tripé que é capaz de definir as bases para que a gente tenha um posicionamento mais assertivo. E qual é esse tripé? O primeiro pilar é o que a gente chama de história, onde dentro dele a gente avalia e estrutura o propósito e os credos do negócio, enfim. Muitos negócios já têm algum propósito, têm alguns valores estruturados. A maioria deles não tem isso definido da melhor forma possível. Normalmente, esse propósito e esses credos, eles não estão ligados à essência daquilo que
ajudou a fundar o negócio, a filosofia do negócio. Então a gente faz um realinhamento desses valores para que todo o restante da marca e principalmente todo o restante da visão do negócio, elas estejam alinhadas não só para o marketing, mas para todos os stakeholders internos e futuramente para os stakeholders externos também. Na sequência, a gente faz uma definição de quem são as personas dessa marca. E aí vem o pulo do gato, né? Em geral, você vai ver projetos de branding com um tempo longo de pesquisa para poder fazer a definição do público, aprofundar nessa persona em várias questões ligadas a ela. Aqui a gente tem um método que ele conecta a base histórica de clientes, uma pesquisa rápida de mercado, ou um desk research, né, dentro da base que a gente já tem e que você também pode acessar, eu imagino que todo negócio tem, e você também deve ter por aí um bom desk research. E o uso da nossa inteligência artificial proprietária, que é capaz de unir esses pontos e entregar as personas e tudo aquilo que está dentro delas da melhor maneira possível. Então, rapidamente a gente consegue ter uma definição dessas personas e aí a partir disso a gente sabe com quem a gente vai falar. Sabendo com quem a gente vai falar, a gente sabe de que forma a gente também deve se comunicar com essas pessoas. E o terceiro ponto, dentro do pilar da história, é a construção da base de uma comunidade. Bom, a partir do momento que a gente entende quem são as pessoas, a gente sabe onde elas estão congregando, onde elas se juntam, quais são os ambientes onde elas estão ali mais ativas. Isso permite construir uma conexão entre aquele propósito que a gente definiu no primeiro passo, somando, né, aqui com a persona que a gente estruturou no segundo passo, para entender em que lugares elas estão e sobre quais valores a gente precisa conversar com elas para criar uma conexão. Nesse momento, a gente está falando da base da comunidade. A gente vai saber onde estão essas pessoas, quem são os principais influenciadores, né, nessa congregação toda e quais são os valores sobre os quais a gente precisa conversar para se conectar com elas. Na sequência da estrutura da marca mínima viável, a gente vai ter a forma, a mensagem, que narrativa a gente vai levar. Mas nesse primeiro momento, o que você precisa se apegar é justamente esses fatores simples. Onde essas pessoas congregam, sobre quais valores e quem são as grandes influências, né, dessas comunidades que já existem. Com isso estruturado, a gente passa para o segundo pilar, que aqui a gente chama de artefatos. Tá? Também são 3 pontos dentro deles, e o primeiro de todos que a gente vai falar é a personalidade da marca. Hoje, não basta você, enquanto marca, ter uma identidade visual forte e até mesmo ter um tom de voz bem definido. O que as pessoas, né, o que conecta as pessoas é uma personalidade. Né? A gente pode ver o poder que os influenciadores, e hoje nem só os influenciadores, mas como personalidades, a gente vê muitos empresários, atletas, enfim. A gente vê essas pessoas, a capacidade que elas têm de influenciar e de trazer pessoas para perto delas. O que elas fazem para conseguir isso? Elas são autênticas. Basicamente, elas demonstram aquilo que elas são, vivem espontânea e autenticamente ali a rotina delas, e é esse tipo de conexão que engaja. Além disso, pensando enquanto marca, você precisa entender não só aquilo que a gente vê muito em rede social, que são as marcas falando dos produtos, falando de ocasião de consumo, não é isso. Você precisa entender, dentro desse contexto, como você pode continuamente gerar valor para as pessoas. Tá? O que as pessoas precisam para gostar de você é perceber que você genuinamente está disposto a compartilhar alguma coisa com elas. Dessa forma, elas vão se aproximar mais de vocês. O segundo ponto dentro de artefatos é a identidade. E aí sim, aqui tem uma grande diferença para esse trabalho ser feito de uma forma tão rápida. O foco da identidade é no tom de voz e é em estruturar esse tom de voz em cima de um arquétipo dominante. Então a gente entende quais características que a gente precisa para se conectar com o público e para reforçar a nossa personalidade de marca e toma a decisão por qual arquétipo tem os elementos semióticos que vão nos ajudar de uma forma mais rápida. E aí a gente determina o tom de voz que a gente vai utilizar e as suas devidas variações para cada stakeholder que está dentro do universo da marca. Dessa forma, a gente consegue ter um modo de falar muito mais próximo das pessoas. A gente consegue falar na linguagem delas. E somando isso, vamos pensar no que a gente já construiu até agora.
Somando essa capacidade de falar a linguagem das pessoas, há uma personalidade poderosa e sedutora, há um entendimento em qual comunidade essas pessoas estão congregando, a gente começa a ter uma forte capacidade de influência. E não só uma forte capacidade de influência, mas a gente começa a penetrar no espaço em que essas pessoas já estão. E o terceiro ponto, né, do pilar dos artefatos é a experiência. É claro que aqui eu não estou falando sobre estruturar todo um projeto de CX, olhar para a jornada do cliente a fundo e entender como entregar isso a cada ponto. O fato importante é que, se a gente já sabe qual é a nossa personalidade e esse tom de voz ajustado, eu preciso levar esse alinhamento para todos os pontos de contato que os nossos stakeholders eles vão interagir com a gente. Então, eu não posso, no ponto de venda, falar de uma determinada maneira, na minha rede social de outra maneira, e no meu suporte ao cliente de outra maneira. Porque assim vai parecer que o nosso cliente está falando com várias empresas, várias marcas. O que você precisa fazer é construir um alinhamento dentro da empresa para que a gente gere uma experiência unificada. E isso precisa estar no seu produto também, na forma como você oferta eles, leva ele a mercado. Isso precisa estar também na nossa comunicação na hora que a gente está atraindo esses clientes para próximo da nossa marca. Veja, a gente precisa ter uma concisão em tudo o que a gente faz. A experiência, né, nesse ponto de vista da marca mínima viável, é entregar a concisão para todos os pontos de contato. Para isso, você precisa ter a clareza de como você fala, com quem você fala, em quais lugares você fala e que tipo de valor você está levando para as pessoas. Assim você vai conseguir definir uma experiência poderosa e, principalmente, concisa para essas pessoas. O terceiro pilar que a gente trabalha é o que a gente chama de convite. E o primeiro ponto dentro desse pilar é fundamental para qualquer marca nos dias de hoje, que é um storytelling. Agora há pouco eu falei sobre como as marcas estão nas redes sociais, mostrando os produtos, mostrando a ocasião de consumo, mostrando em que momento você usa o serviço, falando de benefício funcional. Um bom storytelling foge disso. Isso já é um ponto importantíssimo para você conseguir se destacar. Se você está tendo esse posicionamento definido, né, por todos esses pontos que a gente falou até aqui, é o storytelling que vai te dar potência para você se mostrar diferente do restante, inclusive de gigantes globais, tá bom? Então, o seu storytelling precisa basicamente entender 3 pontos. O primeiro deles, o destaque da sua narrativa, quem está no centro da sua narrativa tem que ser o seu cliente, não pode ser você, tem que ser o seu cliente. Você basicamente pode construir, considerando a jornada do herói, não vou me aprofundar aqui sobre a jornada do herói, mas você pode, por exemplo, estruturar essa narrativa em torno da jornada do herói, mas você tem que pensar que quem é o herói da jornada é o seu cliente. A sua marca, ela vai dar o suporte, ela pode ser o mentor, ela é quem vai ajudar o seu cliente a navegar por essa história. Não pode ser você o destaque, senão, novamente, você vai ficar falando de produto, de serviço, e não vai dar o devido destaque para o seu cliente, que ele precisa disso. O segundo ponto importante é a forma como você conta essa história. Novamente, a maioria das vezes que a gente olha para esses negócios familiares e de donos aqui do Brasil, essas marcas elas estão falando sobre atributos funcionais. Você precisa virar a chave para os atributos emocionais. Você precisa tocar o coração das pessoas, porque as decisões elas são sempre emocionais. Depois que ele tomar a decisão, ele vai justificar para ele mesmo por que ele tomou a decisão com os atributos funcionais. Mas não é isso que vai fazer ele se decidir entre uma marca e outra. E se você quiser realmente ocupar uma posição destacada no mercado, você precisa falar de maneira emocional. O terceiro ponto é como você conta essa história. Ela precisa ser natural também. A sua marca precisa contar isso de forma natural. Então lembra, quando a gente tem uma boa personalidade definida, essa personalidade ela é capaz de conduzir a narrativa. E aí você precisa usar alguns elementos para que essa narrativa, esse storytelling chegue para o seu cliente de um jeito mais palatável, né? Então, se você souber conduzir, trazer reviravoltas na história, mostrar por que o cliente estava passando por uma dificuldade, mas você conseguiu ajudar ele a dar o próximo passo,
Entretanto, depois disso, ele ainda ficou com algumas dúvidas e inseguranças e você conseguiu mentorar ele para a próxima etapa, levar ele para o resultado desejado. Esse composto é o que vai guiar o seu cliente para um storytelling interessante. Caso contrário, você vai ser só mais um postando coisas chatas, você vai ser só mais um criando campanhas pensando na venda, você vai ser mais uma marca oportunista. E o que eu quero que você faça, acompanhando aqui comigo essa pequena aula, é que você deixe de ter uma marca oportunista e passe a ter uma marca que seja interessante para as pessoas. O storytelling ele vai criar para você o fio condutor, né, de como a marca ela leva adiante essa história. Mas você precisa pensar em mensagens para levar para essas pessoas. Não dá, né? Para cada interação você contar uma história completa. Você precisa entender como levar boas mensagens para as pessoas. E aí você se lembra que eu falei sobre entregar valor, pacotes de valor para as pessoas? É isso que as suas mensagens precisam fazer. Entregar pacotes de valor que reforcem os seus princípios, o seu propósito, que tenham coerência com a sua personalidade. E aí, é justamente nessas mensagens, com esses pacotes de valor, entendendo, né, os lugares corretos para que as pessoas recebam isso, é que vai construir uma marca forte para você. E vai fortalecer o posicionamento que você definiu, o espaço de mercado que você decidiu atacar. Tá? Associado às mensagens, a gente sempre vai ter a seleção dos melhores canais. Hoje, o que você deve fazer é basicamente o que todo mundo faz, que já que eu não sei quais são os melhores canais, eu vou para o Instagram, TikTok, enfim, eu vou para todos os pontos de contato possíveis e arrisco. E aí você vai dando uma olhada aí com o passar do tempo, onde que tem mais engajamento, e aí segue, põe um pouquinho mais de esforço ali, e sempre avaliando isso sobre o que a gente chama de métrica de ego, né, que é like, comentário, que não necessariamente é o que vai te trazer venda, tá? Então, para você poder fazer diferente, como a gente seguiu todo esse processo, você sabe onde o seu cliente está. Sabendo onde ele está, você vai entender quais são os melhores canais para ele. Você já vai ter isso mapeado. E aí você pode, né, já que você tem pouco braço, está muito atarefado, seu time está sobrecarregado, você vai ter condição de colocar um esforço mais bem feito, de forma estratégica, nos canais que o seu cliente realmente se importa. E aí você vai estabelecer um relacionamento de valor, você vai estabelecer a construção de uma comunidade, e dentro desses canais você vai entregar os pacotes de valor. Isso faz a sua marca virar de alguém que está orientada para si mesmo. Então, eu sou interesseiro, eu sempre falo dos meus produtos, das minhas coisas, fico falando de mim, para ser uma marca interessante. Eu falo do meu cliente, eu entrego valor para o meu cliente, eu mostro como eu posso ajudar ele. Olha só, esse vídeo mesmo, ele é uma baita entrega de valor para você, que eu não estou cobrando nada. O meu interesse aqui é realmente compartilhar o meu conhecimento com você para que você possa aplicar aí de alguma forma. Então, quando eu passo a me preocupar com você, você dá mais valor para mim. Você vê que eu tenho um interesse genuíno de te estender o braço e ajudar. É o mesmo que você precisa fazer com o seu cliente. Estenda o braço, ajude ele, entregue valor para ele. Isso vai reforçar o seu posicionamento. Isso vai diferenciar você de todos os outros players. Muitas vezes, até das marcas globais, que não fazem a lição de casa delas da maneira correta. Então, associando esses três pilares, né, e são nove pontos dentro de três pilares, você consegue estruturar um posicionamento. Você sabe o que você precisa falar, para quem, ocupando qual fatia de mercado e entregando qual valor para conseguir se destacar em relação aos concorrentes. Isso vai fazer você ser visto pelo mercado de uma outra forma. Entende? Você consegue construir um raciocínio do começo ao fim, do que é o seu propósito, até entregar isso em formas de valor para o seu cliente, nos canais que ele mais se interessa, contando uma narrativa envolvente de uma forma totalmente diferente. Isso muda a chave da sua marca, do seu negócio, muito rápido. Honestamente, esse é o único jeito que você tem para conquistar mercado de uma forma relevante. Agindo com precisão e velocidade, você pode ocupar espaços no mercado que os seus concorrentes diretos nem imaginam e as gigantes globais não estão prestando atenção. Esse é o truque da marca mínima viável. Você vai atacar os espaços cegos
Bom, para os seus concorrentes esse espaço é cego porque eles basicamente não têm condição estratégica de olhar. Mas para gigantes globais, elas estão brigando em outros lugares e deixando esse espaço para você. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido bons insights para você, tá bom? Que você tenha tido boas ideias me escutando e entendendo o que você pode aplicar amanhã já para modificar esse posicionamento da sua marca. Agora, como a gente já se falou, eu sei que a sua rotina ela é dura, o seu time tem pouca gente, falta braço para executar tudo que você precisa. E fazer essa mudança nem sempre é tão fácil, porque você também acaba ficando envolvido aí no tático operacional, resolvendo coisas que muitas vezes você não devia estar envolvido, né? Por isso, pelo fato da gente já ter falado, a gente já se conhecer e eu entender um pouco da sua história, dessa situação que você está envolvido, eu quero te oferecer uma oportunidade única aqui. Então, por tempo limitado, eu tô te dando essa oferta aqui que eu apresento abaixo. É um modo de começar a fazer as coisas mudarem e você ver os resultados que você projeta ou aqueles resultados mais ousados da sua companhia acontecerem. E que delícia é a gente ver os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo serem alcançados, não é? Com o Thiago e a Ana, nas histórias que eu contei para você no começo, eles não só alcançaram os objetivos dele, mas os dois, utilizando o método da marca mínima viável, ficaram muito acima daquilo que eles sonhavam. E eu sei que se você aplicar as coisas que eu compartilhei com você aqui, você também vai conseguir ficar bem acima daquilo que está imaginando. Então eu te convido novamente para rolar a página, ver tudo que eu trouxe para você, mas eu vou comentar brevemente o que eu tenho de especial para você hoje. Além da implementação da marca mínima viável, que leva um mês, eu quero te dar como um bônus, né, sem custo algum, um mês de mentoria estratégica em branding. Ou seja, depois que a marca mínima viável estiver implementada, eu te acompanho por um mês em sessões aí de 1 hora para que a gente possa conversar sobre a implementação, sobre como as coisas estão acontecendo e eu pessoalmente poder te ajudar a fazer o potencial da sua marca ser atingido mais rápido. Eu confio tanto nessa metodologia que eu posso te dar uma garantia maluca. Como esse método, a implementação dele dura um mês, normalmente o que a gente faz? A gente cobra um valor na entrada e um valor na entrega do método. Agora, a minha promessa para você é: se na entrega do método você não ficar satisfeito com o que a gente está entregando nas suas mãos, você não precisa pagar essa segunda metade. Não paga, tá bom? Então é isso. Não gostou do que foi entregue, falou isso aqui não vai funcionar para mim, não precisa nem dizer o porquê. Você não paga a segunda metade. Agora, é um trabalho que a gente faz e toma o nosso tempo, e o que eu estou trazendo aqui é uma condição muito especial. Por esse motivo, eu não consigo atender todo mundo que procurar a gente. A gente também tem limite de braço por aqui. E o nosso limite de braço é atender 10 projetos desses. Então é isso. Eu só tenho 10 vagas para poder te ajudar e eu espero que você faça parte, né, dessa iniciativa. Além disso, essa oferta vale por um tempo limitado. Você vai ver aqui o contador na página rodando e quando ele zerar, eu peço desculpas, mas a oferta não vai mais ser válida, tá bom? E o processo é super simples. Basta você clicar no botão lá embaixo e já agendar a sua reunião de kickoff. E em um mês da data da reunião do kickoff, você vai estar com esse posicionamento implementado, pronto para você tomar ações mais sólidas, ações mais poderosas e realmente construir equity, valor em torno da sua marca. Então é isso. Eu queria te agradecer bastante por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que o conteúdo tenha sido de valor para você e eu te aguardo na nossa reunião de kickoff. Um abraço.